A Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, e aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Deus nunca tarda, nunca falha, não dorme, não cochila, não confunde o nome de ninguém, não se esquece de ninguém. Pelo contrário, o Senhor, Ele é aquele que determina um tempo para cada propósito debaixo do céu. Existe um tempo entre plantar e colher, e é preciso respeitar este tempo. Deus não trabalha com atalhos, Deus não precisa de jeitinho para trabalhar, Deus não queima etapas, mas Ele determina todas as coisas debaixo desse céu. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor, entrega a sua família, entrega a sua vida sentimental, financeira, emocional, o seu trabalho, a sua família, o seu lar, a sua saúde, a sua vida sexual. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Ele é aquele que te sonda e te conhece, e Ele tem propósito em cada circunstância. É por isso que a palavra nos chama para em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Deus não tem propósito apenas em momentos bons. Deus não tem propósito apenas em dias ensolarados. Deus não tem propósito apenas quando a porta se abre. Deus tem propósito quando a porta se fecha. Deus tem propósito num dia tempestivo. Deus tem propósito no dia nublado. Deus tem propósito até na dor, nos vales, desertos. E Ele tem um propósito determinado para cada pessoa. Ele tem propósito na vida das crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos. O Senhor tem um porquê e um para quê determinado na vida de cada pessoa. Quem dá a vida é Ele. E se Ele traz a vida, é porque Ele fará algo nesta vida. E o sangue de Jesus foi derramado por todos. Deus não tem filho predileto. A palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, o que Ele tinha de melhor, o seu filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E todo aquele que busca de coração, todo aquele que se dedica com a sua alma, todo aquele que é sincero, todo aquele que anseia pela presença do Senhor, com certeza ele vai ser renovado e restaurado. A palavra fala que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. O que pede, recebe. É todo aquele que bater. É todo aquele que bater na porta. É todo aquele que buscar. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor, Ele chama a todos, mas infelizmente nem todos o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, falando a respeito de Jesus, no livro de João, capítulo 1, todos aqueles que creem nele, todos aqueles que confiam nele, todos aqueles que chamam por ele, todos aqueles que se entregam a ele e o recebem como seu Senhor e Salvador, naquele momento, eles recebem o direito de serem chamados filhos de Deus. Há um ditado no mundo que eu usava muito, que eu falava muito para todas as pessoas por falta de conhecimento. Eu sempre falava, todos nós somos filhos de Deus. Todos. Mas não é bem aí. Por que no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, está escrito o seguinte: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor é o Criador e Ele nos fez a sua criatura. Mas no livro de João, eu vou te falar com exatidão o versículo, se você quiser conferir. Se você quiser dar uma olhada na sua Bíblia, no livro de João, capítulo 1, versículo 10, está escrito exatamente assim: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Então quer dizer que nem todos os reconheceu. Nem todos o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que o recebem no seu coração, aqueles que creem em seu nome, ele recebe o direito de ser chamado, de se tornar filho de Deus.
É preciso abrir o coração, é preciso receber com alegria o Filho de Deus em seu coração. Tem pessoas que creem em Deus e não creem em Jesus. É impossível. É inadmissível, biblicamente falando. Você que é pai, você que é mãe. Imagina alguém entrar na sua residência, levar um presente para você, fazer elogios a você, tratar bem a você, ser educado com você e espancar o seu filho, colocar apelidos no seu filho, dar as costas para o seu filho, rejeitar o seu filho, desprezar o seu filho. O que você vai fazer? Por favor, a porta da rua é a serventia da casa, se retire, porque aquele que não ama meu filho não me ama. Aquele que não trata bem o meu filho não me trata bem. Aquele que é inimigo do meu filho é meu inimigo também. E a palavra não fala diferente. É o que fala aqui no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 12. Quem tem o filho tem a vida, e quem não tem o filho não tem a vida. Olha só o que fala aqui também no livro de João, capítulo 5, versículo 23. Aquele que não honra o filho também não honra a Deus que o enviou. Isso porque Jesus, ele declara que ele é o caminho, a verdade e a vida. Um ditado que eu já usei muito também, talvez você já tenha ouvido ou usado, é que todos os caminhos levam a Deus. É uma mentira, é um engano. É a Bíblia quem diz. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse o Senhor Jesus. Deus não trabalha com atalhos. Deus trabalha com um caminho, o caminho que leva a Deus, Jesus Cristo. Quem morreu na cruz por mim e por você para nos perdoar os pecados e através da nossa fé nos dar a vida eterna pela graça, que nos traz essa tão grande salvação, é o Filho de Deus. Quem levou a coroa de espinhos, a cruz pesada, de maneira injusta, de maneira terrível e calado, sem nenhum pecado, único, que em tudo foi tentado, mas nunca pecou, o Filho de Deus. Quem morreu para me salvar e me dar vida com abundância não foi o meu pai, não foi a minha mãe. Ainda que os dois fossem juntos para a cruz no mesmo momento, de nada valeria o sangue deles. Porque o único sangue que tira o pecado do mundo mediante a nossa fé, o único sangue derramado, puro, limpo, santo, carmesim, é o sangue de Jesus Cristo. Não há outro. Não adianta. A palavra fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra fala aqui no livro de João, capítulo 3, versículos 16 ao versículo 18, de forma clara. Foi como eu disse, que todo aquele que nele crê através do derramamento do seu sangue, do sacrifício de Jesus enviado pelo seu Filho, ele receberá a vida eterna. Ele não receberá a condenação eterna. Mas no versículo 17 do capítulo 3 de João, fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Olha o versículo 18. Quem nele crê, no Filho de Deus, não será condenado. Mas quem não crê já está condenado. Não sou eu que estou julgando a ninguém, porque eu não julgo nem a mim mesma. É a palavra de Deus que não mente, que não volta vazia, que até os céus e a terra passarão, mas essa palavra não passará. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Quanto mais o tempo passa, está ficando quase que impossível viver neste mundo. Se hoje você vê uma notícia e acha que é a pior, que não tem mais nada para acontecer, amanhã você vê uma pior ainda. E só tem um meio de vencer este mundo. Está aqui no livro de 1 João. Vamos achar aqui. Por isso que eu gosto de ir para a Bíblia. Não é o que eu acho. Não é o que eu penso. Não é o que eu suponho. Não é aquilo que... é desse jeito. Não é.
mas é o que está escrito aqui. E olha aqui, ó, 1 João capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Tá aí a pergunta. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Não vai vencer o mundo aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem mais influência, aquele que ganha a confiança de todos, aquele que está construindo um grande império. De forma alguma. Ele nada trouxe e nada levará. O único que vence o mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. A pessoa não vence o mundo por coisas, ela vence pela fé. Fé no Filho de Deus. Olha também o que está escrito aqui no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Eu amo essa palavra, porque essa palavra ela não mente. Essa palavra, pelo contrário, ela é verdadeira e fiel. Atos capítulo 4, versículo 12. Não há nenhum outro, pois, debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Esse era o discurso de Pedro e João perante o Sinédrio, perante as autoridades da época, perante os líderes, perante as grandes autoridades. E esse foi o discurso que ele fez. Não há nenhum outro. Não há. Somente no nome de Jesus. O que Jesus fala lá em Marcos 16, a partir do versículo 15, 16 em diante? Em meu nome expulsarão demônios, pisarão serpentes e escorpiões. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome, se beber algo mortífero, não sofrerá dano algum. É no nome de Jesus. Não adianta na hora gritar Pedro, gritar José, gritar pai, gritar mãe, gritar o filho, o marido. É somente no nome de Jesus. Vemos aqui também no livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Timóteo falando. Aliás, Paulo escreveu essa carta para Timóteo. E Paulo, que era um homem cheio do Espírito Santo, foi chamado pelo próprio Cristo, se julgava um dos piores pecadores. E ainda assim, Paulo estava aqui, pregando Jesus mesmo atrás das grades, passando perigos terríveis. Olha aqui no capítulo 2, a partir do versículo 3. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Jesus se entregou por amor. Não foram os escravos que o seguraram naquela cruz, foi o amor. Foi o zelo, foi a graça, foi a misericórdia, a compaixão de Deus através dele, Jesus Cristo, pregado na cruz do Calvário. Todo aquele que nele crê jamais será envergonhado. Todo aquele que nele confiar, que a ele se entregar, receberá a salvação eterna. Eu quero terminar essa mensagem com uma passagem de Romanos 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a sua boca se confessa para a salvação. Isso é maravilhoso. Quando nós cremos no sacrifício de Cristo, que Ele é o Filho de Deus que veio em carne, morreu, ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por nós neste momento, quando nós confiamos no seu sacrifício e entregamos totalmente pela nossa fé, nós somos salvos.
nós nos tornamos íntimos de Deus. Nós passamos a buscar cada vez mais essa presença, essa intimidade. Nós somos cheios do Espírito Santo. E então a nossa vida começa a ser transformada de glória em glória, de fé em fé, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. E isso é maravilhoso. Não há nada melhor do que confiar em Cristo Jesus e entregar nas mãos dele as nossas vidas, tudo que diz respeito a nós. Ele é o Santo enviado por Deus, o Cordeiro de Deus, o único Cordeiro, santo e imaculado, sangue carmesim. Uma vez feito aquele sacrifício na cruz do Calvário, por mim e por você, nos garante a vida eterna, o perdão dos nossos pecados. Vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena colocar tudo nas mãos dele. Todo aquele que nele crê e confia jamais será envergonhado. Não há nenhum outro nome debaixo dos céus pelo qual os homens sejam salvos. Mas todo aquele que chamar por esse nome, invocar esse nome, este sim, receberá o perdão, a cura, a justificação, a libertação e a salvação. Vamos falar com Deus? Você que nunca chamou Jesus para entrar no seu coração, esta é a hora. Só Jesus salva. Só Ele tem poder de te levar para a eternidade. Como aquele ladrão na cruz. Provavelmente nos últimos, talvez minutos ou horas de vida, ele reconheceu Jesus como Senhor. E então ali, mostrando arrependimento, ele declarou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, ensanguentado, dilacerado, ele respondeu para aquele ladrão. Ali já era um ex-ladrão, ele tinha já reconhecido que era um pecador e precisava de salvação. Jesus disse para ele: certamente hoje estará comigo no paraíso. Olha que coisa maravilhosa. Jesus quer te salvar, quer te dar vida e vida com abundância aqui. E ainda quer preparar um lugar para você lá, onde não haverá choro, dor, tristeza, rancor e angústia. Nada levaremos deste mundo, mas quando o nosso coração é cheio da presença do Espírito Santo, cheio de fé no Filho de Deus, pode ter certeza que muito em breve você estará com Ele, onde será uma vida maravilhosa e eterna, por toda a eternidade. Vale a pena. Vamos falar com Deus? Meu Deus, muito obrigado por esta palavra. Obrigado por abrir o nosso entendimento que para nos tornarmos filhos do Senhor, ó Deus, nós temos que primeiro confiar em seu Filho Jesus. Que para nós agradarmos ao Senhor, temos que também agradar o seu Filho Jesus. Que para entrarmos na sua eternidade e ter um corpo glorificado e viver face a face contigo, pela infinitude dos tempos, nós precisamos primeiro confiar em seu Filho Jesus. Eu te peço, Senhor, nos dá essa fé. Coloque em nosso coração essa confiança, essa coragem de chamar Jesus Cristo para entrar e fazer morada. Senhor, eu te agradeço por essa palavra que abre o nosso entendimento, que esclarece a nossa mente, essa palavra que nos orienta, que nos ensina, que nos aconselha, que nos instrui, que nos leva pelo único caminho, o caminho certo que nos conduz a Ti. Eu te peço, Pai, nos dá uma fé viva e poderosa de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que só Jesus tem poder para salvar, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Chame por Ele com fé. Eu não tenho poder nenhum de fazer milagre na sua vida, ninguém tem. Mas quando você se entrega nas mãos dele, a sua vida nunca mais será a mesma. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, com toda a fé e coragem, eu levantei as minhas mãos, eu fui diante do altar. Eu me lembro que com medo, tímida, mas eu fui. E a partir daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. E Ele tem poder de fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Chama por Ele. É somente o nome de Jesus que tem todo o poder nos céus
e na terra. E há de chegar o tempo, está escrito na palavra, que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém?